não. Não. Eu conto, vocês contam, né? É porque amadurecer é um processo, né? Aliás, como é que a gente fala pra pessoa? Como é que você sabe que você é madura, né? Que esse que é o problema. Eu acho que quando a pessoa acha que ela é madura, é que ela não é. Né? Eu acho que esse é o primeiro padrão. Se você acha que você já chegou na maturidade, tá ferrado. Amadurecer, no meu ponto de vista, aquilo que eu já li, já estudei e aquilo que eu experienciei e constatei na vida de muitas pessoas, tem a ver com aceitação. Amadurecer tem a ver com você deixar de ser infantil, né? E as características da infantilidade são, se você olhar uma criança, fica muito fácil, né, de analisar. Uma criança Não pensa no amanhã. não pensa no amanhã, não pensa no próximo. A criança, ela é o centro das atenções, ela é um pouquinho narcisista, né? Como já diria Alexander Lowen, que escreveu o grande livro Narcisismo, a Negação do Verdadeiro Self. Para quem não sabe, o narcisismo não é uma característica da maldade, né? Porque muitas pessoas pensam, todo narcisista é mau. Não, nem todo narcisista. Inclusive, esse, né, psicólogo Alexander Lowen, que escreveu essa obra, que é uma obra que você só acha em sebo de livros. Eu tenho esse livro maravilhoso, chama Narcisismo, a Negação do Verdadeiro Self, e ele fala no livro dele que toda criança, todo ser humano nasce narcisista. O que é um narcisismo, né? É o outro não existe, é a negação, né? E você simplesmente é você o centro do universo. A criança, ela tem isso até, no mínimo, 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, o intelecto não está pronto. Então, a criança acredita que se ela morrer, o mundo explode e todo mundo morre junto. Então, o primeiro sintoma da infantilidade é justamente esse. Eu sou o centro. O outro não existe. Se preocupar somente consigo, não se preocupar com o próximo. Sim. Em primeiro lugar, esse é um sintoma da imaturidade. Eu creio que a maturidade, ela tem a ver com a aceitação, né? Sim. Que é o que a gente estava conversando esses dias, né? A gente é tão diferente, você estava falando isso para mim, né? A gente é tão diferente, né? E a gente aprendeu a conviver. Sim. É um milagre. Eu falo que milagre. se a gente consegue, qualquer um consegue. É que a gente é muito diferente mesmo. Mesmo. É incrível. Muitas pessoas não imaginam, né, Hannah? Não. O quanto a gente é diferente. Não, é... Né? Muitas pessoas não imaginam a verdade do que a gente está falando aqui. Sim. A gente não está falando uma coisa com demagogia, né? Tipo, Não, a forma de entender as coisas é diferente. A forma de comunicação da gente. É muito diferente. Fala um pouquinho sobre isso, Hannah. Como é a nossa maneira de se comunicar? Fala um pouquinho para eles entenderem. Então, eu sou uma pessoa que tendenciosamente, para mim, a comunicação ela tem que ser indireta. Isso é uma tendência, tá? Mas eu me esforço porque eu tenho consciência. Hoje? Hoje. Mas eu sempre fui uma pessoa que a comunicação, para mim, ela era sempre pelas entrelinhas. Eu tanto entendia melhor pelas entrelinhas, como eu me comunicava melhor pelas entrelinhas. Então, tudo eu entendia melhor. Até elogio eu recebia melhor se fosse sutil, entendeu? Eu nunca gostei de coisa muito na cara, porque eu acho que é meio... Não sei, pra mim não pesa do mesmo jeito. Sim. A minha mãe já é o oposto. Ela Como já é que eu sou, Hannah? Minha mãe já é aquela pessoa que ela já fala direto na lata. Não tem nem graça, gente. Uma coisa fala na lata não tem um mistério. Então ela sempre falou direto. Aí quando ela falava direto pra mim... Eu achava que ela estava me dando uma indireta, que ela sempre queria dizer alguma coisa a mais, sabe? Falar, ela tá me escondendo alguma coisa. Isso. Ela tá dizendo isso, mas não é realmente isso. E eu não acreditava. E ela, quando eu falava por indireta, ela não pegava a minha indireta. Então eu ficava tentando ser sutil, de mostrar que eu não estava gostando, que eu não estava achando bom, e ela não pegava nada. Não pegava, né, absolutamente nada. Eu ficava tão irritada. Eu falava, gente, eu já dei todos os sinais. Eu já dei todos os sinais que eu não estou bem. E eu não conseguia entender... Não pegava. E eu não... Era um desastre. Explica para eles um pouco, Hannah, o que é... Um exemplo para eles que não estão entendendo ainda. Como é uma comunicação direta e indireta? Uma forma de comunicar. A gente vai falar... A gente vai convidar uma outra para ir no cinema. Como é que eu convidava e como é que você convidava? Mostra pro pessoal. Eu acho que, principalmente na questão da sinceridade. É tipo assim, você quer fazer tal coisa? A minha mãe, ela pensa e ela, né, ela vai refletir. Não quero. Ela fala, não quero. Eu já não sou assim.
olhava e pensava, não quero, mas eu não vou dizer que eu não quero, porque eu quero agradar. Então eu vou dizer, pode ser se você quiser, entendeu? Só que aí, no fundo, eu tava pensando, eu espero que ela pense em mim, espero que ela pense que eu tô muito cansada hoje, que ela adivinhe que eu não vou querer ir, sabe? E que eu não tenho que dizer não quero ir, eu espero que ela deduza. Você nem pensava adivinha, você pensava, eu espero que ela perceba. Isso, eu espero que ela perceba, depois que você foi chegando à conclusão de que, na verdade, você queria que eu adivinhasse. Isso, exatamente. E aí, como que era? Vai. Eu não racionalizava isso, tá, gente? Eu racionalizo isso hoje. Na época fluía naturalmente, entendeu? Eu simplesmente esperava sem nem processar essa informação. Né? Aí era um caos, porque aí minha mãe dizia não, ou dizia sim, quero ou não quero, e eu dizia talvez, querendo dizer não, entendeu? Eu falava assim, Hannah, quer ir no cinema hoje comigo? Você falava, pode ser. Aí... Mas isso é mal de adolescente, né? Você lembra? Aí eu falava, então tá bom. Porque eu acreditava no pode ser. Só que lá dentro de você ela vai me perguntar se eu quero mesmo. Ela vai insistir, porque você era da indireta e eu era da direta. Às vezes eu tava achando um saco. Eu pensava, ai, meu Deus do céu, eu não quero ir. Eu não entendia. Não. Eu falava, por que ela tá com essa cara? É complicado. Era um problema de comunicação, não era demônio. O demônio ria, né, da gente, né? O diabo, ele... elas não conseguem, elas são muito diferentes, elas não se comunicam direito. Vou arrebentar com elas. Mas não necessariamente era o diabo, porque tem gente que fala, é o inimigo. O inimigo está atuando. Gente, o inimigo vai aproveitar as brechas que a gente dá. Sim. Sim ou não, Hannah? Sim, exatamente. E tem o outro lado também, né? O lado da sua, como é que fala? Sinceridade... um pouco desnecessária às vezes. Como é que... não tem necessidade. Fala a verdade. Não tem necessidade de ser tão sincera, sabe? Aquela coisa, mãe, tá boa essa roupa? Não, tá horrível. Mas não é isso que eu espero, você entendeu? O que eu espero é olha, dá pra mudar, entendeu? A indireta é isso, coloca uma blusa diferente, que essa daí não tá caindo muito bem. Minha mãe, ela não vai falar isso. Ela vai olhar e vai dizer, essa blusa tá horrorosa. Tá horrorosa. Que é isso? Arrumou isso aonde? Entendeu? É esse o nível de não tem filtro nenhum. Então, eu ficava irada. Eu morria de medo de pedir uma opinião. Hoje em dia eu já aprendi. Eu falei, mas é uma opinião, mas com carinho. Calma, mãe. Com calma, com bondade, com amor no coração. Aí eu lembro, de colocar um filtrinho. Eu acho que a gente tem um pezinho no autismo, né? Porque a gente é TDAH. E eu sempre tenho essa ideia de que o TDAH é um primo distante do autista. Então eu olho e falo assim, não é possível. A gente tem que ter um TDAH. Eu já passei muita situação complicada. Você já passou? Já. Me conta. Eu não tenho TDAH, né? Mas eu tenho um pouquinho de alguma coisa aí. Um aspergerzinho de leve, não tem? Não tenho, não. Tem não? Não tenho aspergerzinho. Não tem, mas eu tenho algumas coisas aí que às vezes eu perco um pouco o filtro. Aí as pessoas começam a rir, ficam chocadas. Falam, gente, como é que ela fala isso? E pra mim é tipo, normal, né? E a gente vai aprendendo, né, Hannah? Voltando ao assunto da maturidade, do amadurecer... Eu creio que o amadurecer é quando você começa a ter aceitação por quem você é, pela sua identidade. Escolher qual identidade você deseja realmente ser dentro daquilo que você realmente é. Porque nós somos, muitas vezes, temos várias facetas. Nós somos, muitas vezes, pessoas que nos encontramos em estados emocionais de muita alegria, ou estados depressivos, ou de ira. E muitas vezes a gente fica em crise de identidade. Sim. E isso também atrapalha o amadurecimento, porque a gente não sabe quem eu sou, né? Eu sou essa pessoa amorosa, eu sou essa pessoa irada, estressada, né? Exatamente. Eu sou essa pessoa que dá carinho, eu sou essa pessoa que dá patada. Nuances de humor, né? Nuances de humor. Então, até que a pessoa tenha um autoconhecimento para entender, não, eu tenho em mim várias características, eu posso escolher ser mais uma parte das minhas características do que outras. Eu tenho esse direito, eu não sou obrigada a ser o que o mundo diz, o que o diabo diz, o que as trevas dizem, o que meu pai e minha mãe problemáticos diziam, porque às vezes os pais eram tão problemáticos, que eram até usados pelo inimigo para dizer palavras de maldição. A gente não é obrigado a viver isso. Né? A gente pode escolher ser aquilo que o Senhor diz de nós. Ele diz as melhores coisas de nós. Ele diz, eu é que sei pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, a gente pode ter essa escolha de amadurecer nesse sentido, de termos uma identidade resolvida. E paralelo a isso, a aceitação de si e do outro, que é o quê? Entender que o outro não vai ser o que você quer que o outro seja, o outro é o que o outro é. O outro é o que o outro escolhe ser. Sim. E aí, na criação de filhos,
A gente vê um monte de pai, um monte de mãe sendo como, Hannah? Ah, meu filho vai ser do jeito que eu sou. Como se tu fosse maravilhosa. Tu é ótima. Vamos todo mundo te imitar. Imagina o mundo inteiro